Olá, obrigado a você por estar dando essa oportunidade, né? Estar vendo e ouvindo esse pequeno vídeo, né? Apenas para orientação de ambas as partes, né? Como sempre tenho dito, né? É o grande aprendendo com o pequeno e o pequeno aprendendo com o grande. Hoje nós vamos falar um pouco sobre transição planetária, né? Que é justamente o que nós estamos passando, né? Vivenciando agora essa época, né? Então, essa histeria toda que acontece no nosso país, no nosso mundo, faz parte dessa transição planetária, né? Por isso que muitas vezes é bom a gente ficar atento a cuidar, não só do corpo, como também da alma. Ambas têm um fundamento de junção, né? De reparo um ao outro. E a maioria das vezes nós, por sermos muito egocêntricos, nós não queremos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Ou seja, eu tenho minha opinião própria e vivo na ignorância e não quero ouvir ou saber do que realmente está acontecendo no mundo lá fora, né? Muitas vezes nos tornamos presa de nós mesmos perante a, a minha incoerência comigo mesmo, né? Então, tem algumas coisas que nós ficamos postergando até que lá na frente chega um momento que nós vamos nos questionar por que eu evitei de saber, né? Ou de descobrir determinadas coisas, né? Então, a orientação é, se você não gostar desse opúsculo minucioso passado, tudo bem, passe para adiante para alguém que tem uma necessidade própria de evoluir, né, religiosamente, questões, orientações e tantas outras, né? Então, um dos termos que nós citamos muito é falar sempre sobre cuidar do corpo e da alma, ou seja, do espírito. A maioria das vezes nós trazemos sintomas ou assintomaticamente doenças provindo de outras encarnações. Tá certo que algumas pessoas não acreditam, mas mesmo sabendo sobre fundamentadas orientações, elas ignoram. Algumas nem chegam a cogitar, mas elas ignoram, né? E jamais passam adiante aquele conhecimento ao qual está enraizado no seu ser. Perante tantos acontecidos esses dias, né, nesse ano de 2020, é necessário que todos nós nos tornemos cada vez mais unidos, né? Como já é dito na mídia, pedido pelo governo, enfim, por vários outros campos, ao qual vai nos deixar mais suscetíveis ao nosso comportamento moral, intelectual. Cuidar do corpo e da alma não é apenas ir ao médico físico ou ao médico espiritual, mas a gente procurar se harmonizar conosco mesmo para ir nos preparando às pandemias da vida como tem acontecido hoje em dia. É claro que todos nós sabemos que para tudo há uma medicação. E quando nós temos essa credibilidade para conosco mesmo, acreditamos em Deus, em Jesus, nosso anjo de guarda, nós estamos nos melhorando. Nós vamos tendo a percepção de que para tudo se tem o seu remédio. Às vezes, dependendo da ignorância que nós muitas vezes deixamos exacerbar no nosso ser, a gente se torna até muitas vezes incurável. E para que nós tenhamos uma certa cura, também é necessário que nós vivenciemos o maior mandamento, né? E lembrando que a caridade, a humildade, é algo que nos leva à salvação, enquanto o orgulho e a vaidade nos tornam presa de nós mesmos, né? Nos levando ao caos. Caos esse que muitas vezes nos deixa ignorantemente, sem nos permitir, sem nos dar a oportunidade de entender sobre os porquês da vida, como já nos é dito pelo
ilustre Leon Denis, né? Desculpe, mas me falhou a memória. Então, nós vivemos uma época de fundamentos doutrinários religiosos, né? E sabemos que a religião, quem fundou foi o homem, né? Por isso a gente percebe que cada dia tem uma religião diferente, né? Um discernimento, né? Uma disciplina, né? E nós temos que nos dar conta de que nós temos a nossa orientação própria. Se temos a nossa orientação própria, o nosso livre-arbítrio, é muito importante nós nos ater ao aprendizado. O que o outro tem para nos passar, para que nós tenhamos o entendimento pleno. É por isso que é muito importante que nós evitemos de ficar diretamente no computador, na TV, apenas vendo e ouvindo coisas pesadas, notícias amargas. Se as vemos ou se as ouvimos, é necessário a gente buscar em novas fontes e ter uma credibilidade para conosco mesmo. Tudo passa, tudo passará. Temos que acreditar em Deus, em Jesus cada vez mais e acreditar no nosso potencial, acreditar na ciência plena, que amanhã ou depois toda medicação será necessária. Nós temos o hábito ainda de nos manter ligado ao mundo da negatividade, ao mundo da maledicência. Estudar, temos que fazer esse hábito do conhecimento e levar adiante aqueles menos esclarecidos, todo tipo de esclarecimento que realmente nos é lícito e é necessário. Percebendo assim, a gente sabe que quando entramos na onda magnética da negatividade, de maus pensamentos, de maus fluidos, entra a maldade, né? E por que não trocar esses fluidos menos favoráveis pelas positividades, o bem-querer, a credibilidade, a certeza de que tudo é possível nesse mundo de nosso grandioso Mestre. Por isso que muitas vezes a gente lendo os livros da codificação, os livros que muitas vezes se rotulam kardecianos, digamos assim, com todo respeito, a gente esquece de ir mais a fundo, buscar algo sobre a nossa vontade própria, sobre o nosso conhecimento próprio. Ou seja, se eu mergulho no mundo de conhecimentos apenas para obter a maldade, eu vou estar com a minha mente muito pesada, né? Mas se procuro ampliar meu conhecimento com a bondade, as boas aventuranças, eu vou perceber que nos livros da doutrina, os livros pentateucos, ou seja, o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, a Gênese, o céu, o inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou descobrindo, né, que os ensinamentos desde 1858 até hoje, eles são bem atualizados. Por isso que Kardec, lá na pergunta, no Livro dos Espíritos, eu não lembro bem se a questão 956, alguma coisa assim, não lembro direito a questão, e Kardec faz um questionamento aos espíritos. Ele faz esse questionamento bem pleno, bem assim. Por que que o mal prevalece? E os espíritos, né, sábios e inteligentes como eles mesmos, respondem: porque o amor é tímido. Veja só o teor do questionamento. Por que que o mal prevalece? E os espíritos respondem de imediato para Kardec: porque o amor é tímido. Ou seja, a maioria das vezes eu só dou importância àquilo que é
menos favorável. Aquilo que realmente anda acontecendo de maldade. O que ele quis dizer isso? E eles responderam com essa afirmativa tão surreal para o Kardec, porque nós só damos importância àquilo que nos é pesado, menos favorável. Se nós entrarmos na condição de aceitar o amor como algo mais que condicional a todos nós, né? O amor com sua timidez se esconde. Se nós entrarmos neste crivo de entendimento, interpelar ainda mais sobre a nossa evolução espiritual, nós vamos estar ampliando nossas virtudes, nosso campo magnético. Aí vamos procurar entender cada vez mais sobre os porquês da vida, como já nos diz Leon Denis. Quando eu começo a entender sobre os porquês da vida, me tornar um cara quase sempre majestoso, religioso, eu vou também procurar me ater às minhas orientações, a ter a certeza de que amanhã ou depois o mundo se tornará melhor, dependendo das minhas atualizações, das minhas concepções, do meu livre-arbítrio, de como eu vou entrar ou sair a determinados lugares. As guerras santas que muitas vezes nós acometemos e não sabemos nos sobressair dessas guerras santas. Aparecem as pestes, né? E nós ficamos de uma maneira receosos de que a culpa de tudo isso é Deus. Culpamos a mãe natureza, culpamos o outro, tirando assim a nossa eventual responsabilidade de campo. Então, cada vez que eu procuro me esclarecer, mesmo em uma época de transição tão vinculada ao achismo, ao egoísmo, cada vez que eu ignoro o passo a passo da minha evolução, o passo a passo do outro, eu vou estar ignorando a mim mesmo. Jesus já nos dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, que está lá em Mateus. E poucas pessoas procuram raciocinar sobre esta eventual frase: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como? Nós temos o hábito de ver certas coisas acontecerem erradas, o outro errar e a gente passar a mão na cabeça. Ou seja, eu não aceito, mas ao mesmo tempo eu não interfiro para que não haja comprometimento da minha parte. Tá certo? Em partes. Mas até onde você vai deixar o seu filho, o seu sobrinho, o seu neto, o seu irmão, até mesmo seus pais cometerem erros, e você simplesmente vai ficar balançando a cabeça com medo ou receio de interferir, que de uma certa forma você acaba sendo cúmplice desses erros e defeitos. Então, lembre-se sempre, errou, faça uma correção, procure conversar, dialogar e passar adiante o que é a diferença sobre o certo e o errado. Nós erramos, nós muitas vezes precisamos passar por um crivo para morder nossa língua, onde lá atrás nós tivemos a oportunidade de evoluir e postergamos, sem querer passar ao outro a verdade, sem querer deixar o esclarecimento àquele que errou, que continua errando, por medo de não ser, digamos assim, o cúmplice. Mas até quando nós vamos nos tornar
cúmplice. Até quando nós vamos nos deixar levar pelo passo a passo da omissão? Percebam que hoje o mundo está obscuro. Parece que uma nuvem negra caiu sobre a pátria do Evangelho, no mundo inteiro. A doença física, com certeza, está muito relacionada ao meio da saúde espiritual, porque lá atrás nós deixamos algo a desejar e deixamos que os nossos ancestrais vivenciem ou sirva de instrumento já para nascerem doentes, enfermos, na próxima reencarnação. Só lembrando, se você quer um mundo melhor, se você quer um amanhã melhor, lute por ele. Seja você a mudança. Seja você o responsável também de obter ferramentas e aniquilar toda negatividade. Procure sorrir, conversar, dialogar, abraçar, conhecer a si mesmo. Procure, de uma certa forma, obedecer às normas, não só do campo físico, como do campo espiritual. Respeite-se, respeite, dê o respeito. Trabalhe a sua moral. Elimine o mal que é em você, ou seja, os palavrões, as negatividades, o baixo calão. Seja humano, mas não um ignorante, estúpido. Procure estudar. Procure vivenciar de experiências para experiências. Não leve para o seu além-túmulo o seu conhecimento, sua sabedoria. Uma frase que nos diz: a letra que mata e o espírito que... É isso aí, meus irmãos. Nós temos o hábito de guardar conosco a experiência, o conhecimento. Por isso que essa frase, a letra que mata e o espírito que vivifica, está muito ligada a nós. Que nós, por termos o conhecimento, nós não queremos passar adiante para que o outro, sei lá, de uma certa forma, não se engaje a evolução plena. Vamos assim conhecendo os mandamentos do nosso Mestre, principalmente o resumo dos 10. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E lembrando que esse próximo, mais próximo, é você mesmo. Porém, ame-se. Ame-se para poder amar o outro. Porque se você não conseguir se amar, você não vai conseguir amar o outro nunca. Ok? Um grande beijo no coração de vocês. Espero que vocês entendam esse pequeno resumo, esse pequeno esclarecimento e levem adiante todo aprendizado do nosso Mestre Jesus, colocando em prática o seu legado incondicional, o amor. Amor esse que deve ser colocado em prática. Muita paz a todos. Graças a Deus.